Hoje vamos falar de emendas e vamos envolver um pouco de solda. Bom, nós queremos fazer uma aulinha bem rápida, né, para ser bem conciso mesmo e falar um pouquinho. É importante pensar que toda emenda ela tem que estabelecer, assegurar, né, que a mesma área que você estava tendo na corrente elétrica no fio ou no seu condutor, se ele não for um fio, uma trilha quando você fizer uma emenda, você tem que garantir que essa área do fio, que ela com certeza foi dimensionada para carregar um tanto de corrente, né, conduzir um tanto de corrente, essa área da emenda tem que ser a mesma, né? Então a gente tem muito problema nisso quando a gente fala de emenda de fios que são pouco torcidos, fios que são enganchados como se fossem dois anzóis. Tem diversos problemas com relação a isso aí. Mas uma das emendas que a gente mais utiliza em eletrônica é a solda, né? Então, falando rapidamente, nós temos o ferro de solda. O ferro de solda nada mais é do que uma resistência elétrica que produz calor. Isso é transmitido para os componentes e a solda através de uma ponteira. Uma ponta, em geral, é feita de cobre ou uma liga de cobre que conduz rapidamente esse calor e ela vai derreter o estanho. Então, aqui a gente tem um ferro de solda que é uma ponta, né, uma ponteira, ele é bem específico, né, para eletrônica. Tem potências aí de 30, 40, até 60 watts, né? A gente repara que ele tem, para essa manipulação, alcance ali em lugares bem pequenos, né? É claro que tem alguns componentes muito pequenos, como o SMD, que fica muito difícil ainda de manipular com esse ferro de solda de ponta, né? Aqui nós temos uma pistola, né? Uma pistola de solda. Ela utiliza o princípio de um transformador para funcionar. É excelente, o aquecimento é muito rápido, né? Aqui nós temos a machadinha. A machadinha também funciona com resistência elétrica, só que aí é para uma solda mais pesada, né? Ou seja, grandes áreas, onde você tem que esquentar uma área muito grande para derreter o estanho e assim por diante. E tem gente que utiliza, nesse mesmo princípio de solda muito grande, tá, o maçarico, né? O maçarico que tem lá uma ponteira, lá uma ponta de cobre bem grande, e isso derrete muito estanho. Então é muito utilizado em algumas soldas muito grandes, né? E o suprassumo de tudo isso aí que a gente está falando de ferro de solda é a estação de solda, né? Essa em específico, ela tem tanto o soprador, que é um ar quente que consegue derreter o estanho, como uma ponteira de uma ponteira de ferro de solda, né? Com temperatura controlada, temperaturas bem elevadas, às vezes 300 ou mais graus, né? É suficiente para derreter muito estanho. Tem isolação galvânica, tem vários aí. Isso aí para estação de solda merece uma aula específica, né? Falando um pouquinho sobre o estanho, né? O estanho é basicamente um metal, né? E ele adere ao cobre, ele adere ao alumínio, ferro e vários outros. É claro que não adere assim tão fácil, né? Precisa aí de alguns catalisadores, vamos dizer assim, né? Pasta de solda, betume, breu, essas coisas assim que facilitam o que o estanho grude, né? A gente vai ver daqui a pouco, né? Aqui nós temos um estanho em formato de fio e em formato de barra. Esses em barra, né? Bem, aqui a gente tem um kitzinho, né, que tem alguns componentes, o ferro de solda, o suporte, depois a gente pode falar um pouquinho dessa espuma, sugador de solda, mas o interessante que eu quero falar aqui é a pasta de solda. A gente vai fazer um exemplo daqui a pouco, a pasta de solda, você consegue soldar estanho em ferro, basta dar uma limpada, tal, passar a pasta de solda, o estanho pega em ferro, liga de ferro, aço, a gente vai mostrar para você. Né? Existem um tipo de catalisador também, um tipo de pasta que consegue soldar alumínio. Aí você consegue soldar fios de alumínio. Não é muito fácil de encontrar, mas existe, né? E falando, já que a gente está falando de emenda, vamos falar de alguns conectores prontos, né? Que existem para você emendar o fio. Aqui
foge um pouco o conceito, né, que a gente está falando da mesma área, né? Ou seja, a área de contato na emenda tem que ser a mesma da secção transversal do fio. Às vezes esses conectores nem sempre garantem isso, né? Mas é claro que a gente vai emendar fios muito grossos com isso, né? Existem alguns modelos de conector que você torce o fio, ele já ajuda você a torcer esse fio, né? E já faz a isolação, né? Como a gente pode perceber. E há não muito tempo atrás, né, tinha muitos eletricistas que gostavam de soldar todas as emendas, né, inclusive de instalações de casa, indústria e tudo mais. Em algumas situações é muito complicado isso, você levar os ferros de solda e tudo mais, né. A gente tinha muitos problemas com os fios rígidos, né, são aqueles fios que não tem muitos fiozinhos, né, então a área de contato ficava relativamente debilitada, né, e aí ficava complicado de fazer isso, né. Aqui temos uma gama de conectores terminais para fazer essas emendas, né. É claro, a gente não quer esgotar esse assunto, tem muito mais coisa para se falar, né. Mas aqui é um resumo rápido, né, e a gente vai mostrar agora algumas coisas que a gente fez aqui com solda, né, para vocês observarem. Bem, aqui nós temos 2 fios, né, a gente já decapou eles, só dar uma torcida ali, certo? Perdão aí porque está meio desfocado. Quem tiver um alicate, melhor, né? Aí passa a fita isolante, né? Importante garantir que a ponta dos fios estejam bem isolados também. Eu dou ali uma torcidinha ali, assim. Você vê que aí vem pela segunda camada e termina e conclui. É importante manter a fita isolante bem tracionada. Eu quero mostrar para vocês algumas emendas que o pessoal de vez em quando faz, né? Essa aí, torcer um fio no outro, né? Parece emenda de fio de pescaria. É rápido, é fácil, porém resistência mecânica muito frágil, né? Claro que ninguém, né, emenda de fio não é para sustentar varal de roupa, né? Essa forma um pouco mais torcer um com o outro assim, eu prefiro mais, né? Dá uma resistência um pouco maior. Mesmo assim, com um pouco mais de força, você consegue desfazer, certo? Aí, um pouco mais de força, né? E, em terceira forma, tem gente que usa luva para mexer nisso aí. Eu estava gravando meio rápido aqui. Fura a mão, mas não dá nada não. Você torce da mesma forma, certo? Que a anterior. Só que aí você faz uma pequena dobra, ó. Repara, é diferente um pouquinho do que eu fiz agora há pouco, que eu passei fita isolante, né? Você faz essa dobra aí, né? Aí você tenta tracionar, vai desfazer um pouquinho, pode até desfazer, mas rebentar já é mais difícil, hein? Não é impossível, claro, não é impossível. Aqui eu estou fazendo 2 pontinhos de solda aí, bem rápido, 2 fiozinhos sendo emendados, né? Vou utilizar isso aí no outro projeto ali. Repara, ferro quente, solda, essa solda de fio, né? Ela já tem o catalisador dentro. É bem fácil, deixar bem quente, derreter um pouquinho e é tranquilo, né? Meu pai falava que é importante a solda não ficar fosca, ficar brilhosa, né? E tem diferença mesmo, existem algumas soldas que ficam frias, né? Aí 2 pontinhos, dá pra ver. Galera, espero que tenham gostado. Saiu só um pouquinho sobre emendas e soldas. Valeu, grande abraço.